Glória a Deus. Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoadíssima com a paz do Senhor. Vou repetir, quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoadíssima com a paz do Senhor. Amém. É uma marca registrada dessa igreja. Vocês não sabem, mas por onde eu passo eu dou testemunho dessa casa de bênção. Eu tenho falado já com os meus familiares, eu tenho um prazer muito grande de vir aqui nessa casa. Hoje está diferente, né? Estou acostumado com esses bancos tomados, estou acostumado com um sorriso no rosto dos irmãos. Eu vejo que vocês estão sorrindo com os olhos, né? Mas é um novo momento que estamos vivendo. Eu estou sempre otimista, em fé no Senhor Jesus. Pastor lá na minha igreja sempre diz: pastor, você está sempre dizendo que semana que vem está acabando. Eu vou falar, uma hora eu vou estar certo. Uma hora eu vou estar certo. Eu prefiro dizer assim do que falar, eu acho que isso não acaba mais. E se não acabar aqui, irmãos, vai acabar para nós, porque nós estamos aguardando a vinda do noivo, a vinda do cordeiro para arrebatar a sua igreja. Então o nosso coração precisa estar em fé, e é por isso que nós estamos alegres a despeito das situações, das circunstâncias. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Pode ficar tranquilo, porque assim, lá na igreja nós estamos completando um ano de culto online, né, de transmissão. E para os irmãos que não sabem, eu mexi ao longo de muitos anos da minha vida, 18 anos da minha vida, eu mexi com isso, né, com fotografia, filmagem, com transmissão. Então assim, eu estou bem afeito a esse negócio. Lá na igreja o pastor falou: e agora, pastor, como é que vai ser? Eu falei: graças a Deus, essa é uma área que eu entendo direitinho. E aí nós providenciamos tudo. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão. Sonhávamos para 2 anos, a partir do ano passado, estarmos com uma transmissão que há 1 ano, faremos agora no dia 29, há 1 ano nós já estamos fazendo para a glória do nome de Jesus. Nosso canal no YouTube está uma bênção, né? Como dizem os jovens, está bombando, né? Já temos a transmissão simultânea com 3 câmeras, eu estou indo para a 4ª, eu quero comprar um sistema novo. Nós pensamos assim, irmãos, enquanto Jesus nos der a oportunidade aqui na terra, nós vamos aproveitando as ocasiões e as circunstâncias. É porque na adversidade também nasce a oportunidade. É assim que nós trabalhamos. Sabe qual é a matéria-prima do milagre? É o problema. A matéria-prima da saúde é a enfermidade. Então Jesus está trabalhando nessas circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. O pastor me fez um convite há algum tempo e era para estarmos aqui domingo próximo passado. Eu peço perdão aos irmãos. Houve um equívoco numa agenda de um pastor, grande amigo meu, tão quanto o pastor Jonas, e era aniversário dele. Ele estava meio empolgado, e aí ele me convidou para o aniversário dele em outubro, e eu marquei na minha agenda para outubro. Aí na semana do aniversário dele ele falou: tá tudo certo para domingo? Eu falei: não, domingo não, para outubro. Ele falou: não, é fevereiro. Eu falei: mas você botou outubro. Ele falou: pelo amor de Deus, meu pastor, a igreja está te esperando lá. Eu mandei uma mensagem para o pastor Jonas, combinamos, ele gentilmente me liberou domingo próximo passado, porque se ele não me liberasse, eu não ia sair debaixo de maldição. Afinal de contas eu tinha feito um acordo com ele, e a palavra do crente é sim, sim, não, não. Como ele me liberou, eu fui lá, abençoei a casa do Senhor naquele lugar, e espero abençoar a vida de vocês hoje. Amém? Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo de número 24. Não mudou não, né, pastor? O propósito era esse mesmo, né? 14 e 21, eu vou ler todo o contexto, para então nós discorrermos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu só quero te garantir uma coisa: filho de Deus não fica no prejuízo. Filho de Deus é sempre abençoado. Amém? Pode não ser agora, mas certamente a tua bênção vai chegar na tua mão, a tua bênção vai chegar na tua casa, a tua bênção vai chegar sobre a sua vida, porque nós já somos abençoados em Jesus Cristo. As circunstâncias, elas podem estar adversas. Você não tem uma vida de problema, você pode estar atravessando o problema momentâneo, mas a vitória é nossa pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 16. Porém ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que haja-me por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusados. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Então você pode tomar seu assento. Jesus havia acabado de falar sobre a humildade de fazer boas ações sem a intenção de ser recompensado pelos homens. E aí havia entre os convidados à mesa com Jesus um homem que não entendeu bem o sentido daquela primeira passagem. Se vocês forem ler esse capítulo 14, os primeiros versículos vai contar essa história. Jesus está dizendo sobre: se você for dar um banquete, se você for dar uma festa, ou se você for convidado para uma festa, não busque os primeiros assentos. E se você for dar um banquete para alguém, convide os mais necessitados, não convide os mais abastados, para que você não faça algo esperando uma retribuição, porque aqueles que agem dessa maneira já receberam a sua recompensa. Ele estava ensinando aquelas pessoas a agirem com simplicidade no coração, mas ao mesmo tempo a pensarem naqueles mais necessitados. No versículo 15, que eu propositalmente não li, e eu espero que você mantenha sua Bíblia aberta. Vocês aqui nessa casa me conhecem muito bem. Quem nunca me viu pregar aqui? Quem nunca me viu pregar aqui nessa casa? Opa, 1, 2, 3. Pouquíssima gente, né? Então vocês vão me ver hoje. Tem o que, pastor Jonas? Uns 18 anos pelo menos que eu pego aqui nessa casa para mais, né? Sempre com a mesma cara. Ela só está envelhecendo, mas é a mesma. Né? Outro dia o pastor falou assim: pastor, você está com a mesma cara de quando eu te conheci. Eu falei: ah, que bom. Eu falei: só está envelhecendo, né? Mas é a mesma cara que você tinha desde quando eu te conhecia. Está ficando só mais velho agora. Então há muito tempo eu prego nessa casa e eu gosto de pregar textualmente. Eu gosto de pregar uma mensagem expositiva. Eu gosto de entender o texto. E hoje eu estava ministrando pela manhã na escola bíblica dominical. Na nossa festa de Santa Ceia eu disse: olha, a igreja do Senhor, ela é sui generis, ela é ímpar, porque as nossas reuniões, elas têm um motivo de celebração diferente das demais reuniões. Nós participamos de muitas reuniões que são viáveis, que são lícitas, que são ordinárias, que são sinceras. Por exemplo, uma reunião de uma celebração de casamento, uma celebração de aniversário, um momento de celebração por uma vitória qualquer que alguém tenha obtido, são todas reuniões válidas, né? E nós participamos. Mas esta nossa reunião é sui generis, ela não pode ser comparada com nenhum outro tipo de reunião que nós fazemos, por melhor que elas sejam. Porque quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos como igreja do Senhor, em torno do nome de Jesus, na autoridade e ousadia do Espírito Santo, cheio de graça dos céus, e pela palavra e entendimento da palavra de Deus. Então esta é uma reunião diferenciada. Eu disse pela manhã e vou repetir agora: nós precisamos entender o nosso culto, porque assim a nossa fé fica experimentada. Vivemos um tempo de muita angústia, vivemos um tempo de muitas batalhas, vivemos um tempo de perdas, vivemos um tempo de muitas necessidades. Mas como igreja do Senhor, a nossa fé ela deve continuar alicerçada em Jesus Cristo.
E a palavra de Deus nos promete que Ele estaria conosco todos os dias. Ele não só esteve conosco quando nós podíamos nos reunir, nos abraçar, confraternizar, saltar, pular, beijar com ósculo santo os irmãos, mas agora, nesse momento diferenciado, Ele continua conosco, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas vicissitudes, entendendo as nossas angústias, e também pelo bendito Espírito Santo habilitando o nosso coração para que seja extraído dos nossos lábios um louvor verdadeiro para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por causa desses elementos que eu citei, esse homem entende errado. No versículo 15, deixa a sua Bíblia aberta, o versículo anterior, o primeiro versículo que eu li diz: e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele entende de forma equivocada, e ele pensa que é simples, é automático participar do banquete no céu. Ele pensa: pastor, como eu sou filho de Abraão, como nós somos da linhagem da promessa, o que nos resta é esperar, ao sairmos dessa vida, um banquete no céu. Mas não sem propósito, o evangelista João, no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, escrito por João, no versículo de número 11, diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí no versículo 12 vai dizer o texto sagrado: mas a todos quanto o receberam, primeiro da linhagem de Israel, porque foram os primeiros a receberem a Jesus, mas a todos quanto receberam, a estes ele lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então não era uma coisa automática. E Jesus então vai usar uma alegoria para mostrar que o verdadeiro banquete oferecido pelo dono da festa, que é o próprio Deus, que é o seu Pai Celestial, sempre fora rejeitado pelos convidados ilustres, desde os tempos mais remotos da nação de Israel. Se nós observarmos o texto que nós lemos, vamos ao versículo de número 16. Porém ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos aos convidados, dizendo: vinde, porque tudo já está preparado. Observe que Jesus ele usa algumas alegorias para que facilitasse a compreensão. É uma forma muito didática do nosso mestre nos ensinar. E nessa alegoria ele está dizendo: olha, o anúncio do banquete foi feito a Israel desde que a nação foi constituída. E os profetas, vez por outras, vinham à nação e diziam: venham, o banquete está preparado. Agora, a grande expectativa de tudo que havia sido apontado tipologicamente no antigo pacto, em todos os sacrifícios, está se cumprindo na pessoa de Jesus. E Jesus está entre eles, Jesus anda, Jesus conversa com eles. E como é que a nação de Israel recebe a Jesus? Como um bom homem, como um profeta ilustre, como um homem de destaque naquela sociedade, como um bom líder religioso. É por isso que Jesus pergunta aos seus discípulos, em certa ocasião, registrada por Mateus em seu Evangelho: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles dizem, a resposta deles é essa: uns dizem que é Elias, outros que é João Batista ou algum grande profeta. E vocês? Quem vocês pensam? Vocês pensam que eu sou Moisés? Vocês pensam que eu sou Elias? Vocês pensam que eu sou João Batista? Vocês estão me comparando a esses grandes homens? Ou vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? E aí, tomado pelo Espírito de Deus, Pedro dá uma resposta que também é diferenciada: tu és o Cristo, tu és o grande banquete do Pai. Num outro episódio registrado pelo evangelista João, no capítulo 6, ele diz: há uma grande multidão que está atrás dele, porque participou de uma grande multiplicação de pães. Então eles estão entendendo, esse homem é diferente dos líderes judaicos, porque além de ele falar de uma forma diferente,
Porque quando nós lemos no Sermão da Montanha, ao concluir o Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o evangelista diz que as multidões se maravilhavam do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem a autoridade, e não como os escribas e fariseus. Havia algo diferente na pessoa de Jesus, e Jesus não queria que os seus discípulos o tivessem na mesma conta da nação. Ele era o grande banquete do Pai. Por isso, João registra no capítulo 6, e eu não me esqueci, voltando a ele agora, ele diz àquele povo: vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que come desse pão que é dado pelo meu Pai, jamais terá fome. Aquele que bebe do meu sangue, aquele que bebe desta água da vida, jamais terá sede. Jesus está apresentando o banquete do Pai, e o que é que a nação de Israel vai fazer com esta apresentação? Vai continuar rejeitando, e é por isso que Jesus então segue mostrando a partir dessa alegoria o que está acontecendo. Na hora, o servo sai e avisa, e as escusas, as desculpas são as mais diversas. Várias desculpas, o mesmo descaso: cuidar dos negócios, ampliar os negócios, cuidar da família. Um diz: eu comprei um campo e preciso tomar conta dele, preciso ver, preciso cuidar dos meus negócios. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las para ver se fiz um bom investimento, preciso ampliar meus negócios. Outro diz: eu me casei, preciso tomar conta da minha família. Ora, todas estas desculpas, todos esses valores são reais e até aceitáveis, mas eles são insuficientes para justificar. Eles servem para demonstrar o porquê vão rejeitar, mas não vai justificar. O motivo é insuficiente, e muitas vezes nós nos desculpamos, nós nos excusamos de fazer a obra de Deus com desculpas, que até podem ser, até certo ponto você vai entender o motivo, mas ainda que haja motivo, não há justificativa plausível. Eu não fui, pastor, porque um parente chegou na minha casa. É um motivo, mas não é uma justificativa, porque de repente eu poderia, além de ir, levar o parente. Então existem situações em que elas são colocadas como desculpa, e Jesus está mostrando isso. Olha, Israel está cansado de me dar desculpas, e eu vou dizer para vocês, eu estou mais cansado ainda de receber as desculpas de Israel. Então ele começa a caminhar nessa ilustração, e a partir dessa ilustração ele vai mostrar algumas questões que são muito importantes e nós precisamos entendê-las. Porque, por exemplo, o próprio Senhor Jesus diz em um outro episódio registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 36, o que vale um homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua própria vida? Não adianta nada nós construirmos vários valores. Alguém pode dizer: pastor, mas eu aprendi ao longo da minha vida que eu preciso dar prioridade à minha família. É verdade, nós precisamos cuidar da nossa casa. A própria palavra de Deus nos diz que se nós não cuidamos dos nossos, principalmente dos da nossa casa, negamos a fé e somos pior que os infiéis. Mas a Bíblia em nenhum momento nos autoriza a utilizarmos a família como desculpa para não cumprirmos o nosso ministério. Nós não podemos fazer isso. Minha família não pode me impedir de ser canal de bênção para quem quer que seja. Eu não posso utilizar todo o meu tempo para abençoar os outros se primeiro eu não abençoo a minha casa. Mas eu preciso entender que eu preciso abençoar a minha casa, e a partir da bênção que eu distribuir na minha casa, sair abençoando as demais famílias. Hoje eu não sei quem entrou em contato comigo um pouco antes do culto, foi o irmão lá atrás, e ele me perguntou, o pastor pediu para que confirmasse. Eu já havia conversado com o irmão e eu mandei uma mensagem para ele: meu irmão, está tudo certo, eu vou chegar 10 minutinhos depois, porque eu estou indo com o meu filho deixá-lo na igreja.
porque para meu orgulho, um filho está ministrando lá agora o louvor, a adoração, e o outro foi treinado por mim e hoje trabalha muito melhor que eu em toda a transmissão, ele é o chefe da transmissão. Então, eu estou com os meus filhos trabalhando, abençoei a minha casa, e agora eu estou aqui, a minha casa está lá, e ambos estamos fazendo a vontade do Pai. Então a nossa família não serve para ser desculpa para não fazermos a vontade de Deus, para não fazermos a obra de Deus. Eu não posso jamais abençoar quem quer que seja se primeiro eu não abençoo a minha casa. Mas se eu saio abençoando a minha casa vem junto, e eu vou abençoar todos quanto tiverem contato comigo. É isso que nós precisamos entender. Meus negócios não podem servir para atrapalhar ou como desculpa para que a obra de Deus não seja feita. Eu sou pastor, mas não sou pastor em tempo integral. Eu sou profissional liberal, eu trabalho na advocacia. Eu sou bênção aqui e tenho de ser bênção por onde eu passar. E eu louvo a Deus que me deu um ministério que me dá certa tranquilidade, entre aspas, né? Para eu ter alguma mobilidade, alguma flexibilização. Quantas coisas eu pude fazer para Deus porque eu escolhi essa profissão. Então eu quero dizer para você que nós não podemos usar desculpas. Elas podem até servir para demonstrar o porquê, mas jamais nos justificará diante de Deus, porque Deus não espera que você faça além daquilo que você pode fazer, mas certamente não receberá das suas mãos aquém daquilo que você deve entregar. Deus espera de você alguma coisa e Ele sabe o seu potencial. Então, meu irmão, minha irmã, esteja preparado para ofertar a Deus tudo, exatamente tudo, conforme Ele determinou sobre a sua vida. E quando eu falo de ofertar, eu estou falando muito pouco de dinheiro, eu estou falando do seu ser como um todo. O dinheiro está incluído porque nós vivemos também com Ele, mas os nossos ofícios, os nossos dons, os nossos talentos. Sabe o que aconteceu, pastor? Quando chegou essa pandemia, eu acho que os irmãos vão lembrar, no início de março, mais ou menos, primeira, segunda quinzena, vai fechar, não vai fechar, ninguém conhecia essa história no mundo, a gente ficou todo mundo suspenso, será que vai fechar? O pastor me ligou, será que vai fechar? Será que não vai fechar? Tivemos o último culto na quarta-feira, acho que dia 20 e tantos, porque o dia 29 foi domingo, foi dia 20 alguma coisa, na quarta-feira, os irmãos já estavam orientados a não irem ao culto, porque o número de pessoas infectadas já estava crescendo muito, as autoridades estavam pensando em liberar uma ordem, porque até então não tinha sido dada, e depois da quarta, na quinta, a ordem já tinha sido dada, e o pastor falou, e agora, pastor, o que é que nós vamos fazer? A igreja precisa ser alimentada nesse momento. É um momento de dor. Imagine uma multidão de crentes. Nós temos mais ou menos 500 membros. Eles em casa. Eu não tenho condição, você não tem condição de telefone um por um para abençoar a vida desses. O que nós vamos fazer? Eu falei, fica calmo. Hoje, graças a Deus, Deus é tão bom que Ele permitiu que essa peste, essa situação chegasse num momento em que a tecnologia nos é favorável. Eu falei, pastor, me permite melhorar o nosso sistema de rede de informática da igreja. Ele falou, está liberado. Eu falei, então vamos pedir. Fizemos o pedido, não deu para instalar aquela semana, na manhã do primeiro domingo de escola bíblica dominical. Eu sei que nós precisávamos de um upload de pelo menos 25. E quanto é que nós tínhamos, irmãos? 1,5. Nós precisávamos de 25 para transmitir minimamente. Nós tínhamos 1,5 de upload falhando. Eu falei, vai funcionar em nome de Jesus, porque é o que nós temos. Nós oramos sobre o equipamento emprestado, porque não tinha dado para comprar ainda. Liguei para uns amigos, porque servo de Deus tem amigo, porque servo de Deus tem bons relacionamentos. Ele falou assim, pastor, eu ia alugar, mas como é para a igreja eu vou ceder, e vocês vão usar enquanto não comprarem de vocês. E nós usamos durante vários meses, e ele nos abençoou. E quando eu fui entregar, ele falou, não está precisando ainda não? Eu falei, não. Ele falou, agora, a partir de agora eu vou alugar, porque Deus já me abençoou com essa grande bênção de ser útil à casa de Deus. Então nós fizemos. Meu pastor, quero te dizer que a escola dominical foi transmitida para todos os irmãos com 1,5 de upload. Eu não sei como é isso, irmão, eu não sei explicar, tecnicamente não tinha condição. Ela ficava enchendo e a barrinha deu e foi passando, o culto deu umas pequenas travadinhas,
e a coisa foi funcionando, nós fomos melhorando, nós fomos transmitindo. Sabe qual é o resultado? Agora nós temos irmãos que não tinham como congregar na Itália, estão congregando online conosco na nossa igreja, porque mudaram do Brasil e agora estão congregando conosco lá. Todos os cultos estão fiéis. E eu vou dizer para vocês, sabe quantas horas de diferença? 5. Quando nós estamos aqui 8 horas da noite, lá já são 2 horas da manhã, e eles estão lá fiéis, cooperando, participando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, dando culto em ação de graça. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando na adversidade, porque quando Satanás pensa, eu vou acabar com a igreja se levanta, ela ergue a cabeça e diz: o noivo tem a primazia, o noivo tem o controle, ele é o dono da igreja, ele continua sendo o Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, meu irmão, não dá desculpa não. Não dá desculpa não. Porque quem dá desculpa está se preparando para começar a dar trabalho. Você pode observar, uma pessoa que dá muita desculpa, daqui a pouco ela vai começar a dar trabalho. Agora, uma pessoa que na adversidade ela vê uma oportunidade. Pastor, nós havíamos nos reunido 15 dias antes e apresentamos um projeto para a igreja. Em mais ou menos 2 anos nós esperamos estar transmitindo online os nossos cultos, porque temos missionários no Nordeste, temos alguns irmãos, já pensávamos nesses irmãos na Inglaterra e na Itália e nos Estados Unidos, que mudaram para lá por motivo de trabalho e outras questões, e nós gostaríamos que essas pessoas fossem abençoadas. 15 dias depois o Espírito Santo falou: foi eu que tinha colocado no coração de vocês. Esse negócio, essa sementinha estava plantada. A data é que estava errada. Vocês pensavam em 2 anos, eu estou fazendo em 2 semanas, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que age na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto o Satanás está dizendo que o Brasil vai quebrar, o Brasil pode passar por tantas quantas forem as dificuldades, eu não estou com as minhas expectativas depositadas no governo A, B ou C. A minha confiança continua depositada em Jesus. O Bolsonaro pode te chatear, o Lula pode te irritar, esses homens, eles são daqui da terra, eles agem com o coração aqui na terra. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador chama-se Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que ressuscitou por você, é Ele que vai voltar para te buscar, para ir morar no céu. Então creia nele, deposite a sua confiança totalmente nele. Aleluia. Há uma expressão que eu até anotei de Luther, que é um escritor bem antigo. Ele disse: não há fracasso maior do que o sucesso pessoal. E aí alguém pode pensar: não, peraí, essa frase é antagônica, porque o sucesso pessoal é o que nós almejamos. Mas só que quando acontece sucesso pessoal, a honra é nossa, os louros são nossos. Sabe quando alguém vem e bate nas suas costas e diz assim: você é bom, ninguém é como você. Sabe, nós estamos numa linha muito tênue. Se soubermos trabalhar com isso e devolvermos a glória para Jesus, se quando alguém disser para você que você é bom, você se lembrar que bom é o Senhor, você se lembrar que todas as suas suficiências, que todas as suas habilidades, que todas as suas características mais positivas são graças a Jesus, são mediante a multiforme graça de Deus que nós fazemos tudo o que fazemos. E você já viu que a sua fragilidade, ela encontra respaldo e descanso na capacidade, no potencial de um irmão? Você já viu que na igreja nós temos pessoas que sabem fazer tantas coisas diversas, e Deus não nos deu todos os dons exatamente para nós entendermos que a suficiência da glória é dele. Outro dia o meu filho falou assim: pai, descansa, vai pregar, deixa esse negócio de transmissão com a gente, porque eu gosto muito, eu sou muito exigente. Então eu comecei a exigir qualidade depois que nós começamos a colocar os aparelhos. Ele falou: pai, eu sei como é que você gosta,
Afinal de contas, eu sou seu filho desde que nasci. Então, vai pregar, porque você foi chamado para isso. Deixa outras pessoas tantas desenvolverem suas habilidades, seu ministério. Eu falei, você está certo, filho. Sabe o conselho que você me deu? Um rapaz de 18 anos. Sabe o que é isso, irmãos? Nós vamos descobrindo que na igreja nós somos interdependentes uns dos outros e dependentes do Espírito Santo. E quando nós dependemos uns dos outros e mais do Senhor, a glória do Senhor se manifesta no nosso meio e nós somos tremendamente habitados e tremendamente habilitados, e o nosso coração se enche de alegria. Numa noite como essa, uma noite chuvosa, bancos espaçados, alguns vazios, você com máscara. Eu sei que essa igreja é um pouco mais entusiástica, gosta eu sempre comento, os irmãos, eles participam conosco da mensagem. Agora eu imagino que nesse último ano fica difícil, né? Você dá um glória a Deus, glória volta para dentro do seu gosto, né? Você esquece de dar um glória a Deus mais alto, aquele negócio volta, fica um negócio estranho. Meu irmão, não se preocupa com isso não, deixa o Espírito Santo ministrar. Se você não pode gritar, grita dentro da sua alma: bom é o Senhor para comigo, eu continuo confiando no Senhor. Se há alguma adversidade, fala como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! Mas aqui no texto, no versículo de número 21, a parte A, eu fico com esse abençoado desse óculos, né? E aí eu tiro, coloco, os irmãos me perdoem, tá? Eu tiro, porque eu não gosto que eu vou transpirando aqui, ele fica todo embaçado, mas eu preciso dele, né? O tempo chegou, né? Os moedores ficam menos fortes, as janelas já não enxergam mais, como diz Salomão, né? E aí no versículo de número 21, a parte A nos diz assim: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo. O dono da festa se indignou porque aquilo era um grave insulto. Como eu disse, todas aquelas desculpas davam motivo, eram um porquê, mas não eram justificativa para que aquela festa ficasse vazia. Afinal, aquelas pessoas eram seus ilustres convidados. Jesus está tratando de Israel. Israel, que ao longo de toda a história foi acalentada pelo Senhor, foi abençoada pelo Senhor, e no momento de maior depressão religiosa e espiritual, quando o reino do sul foi levado cativo, porque o reino do norte já tinha sido levado cativo, antes eles haviam sido divididos por desobediência. Quando são levados cativos, o profeta Jeremias, com muita propriedade e autoridade do céu, diz: o Senhor tem uma palavra para vocês. Eu sei muito bem os planos que tenho a respeito de vocês, planos de bênção e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha, quando ele diz isso, aquela nação está sendo levada cativa por Babilônia. O que é que Deus pensa em seu coração em dizer para um povo que está saindo compulsoriamente, de forma forçosa de sua pátria, e sendo levado cativo, ainda que os nobres com regalias, mas cativos? Eles não tinham autonomia, e não existe nada pior para um ser humano do que a perda da autonomia. Sabe o que Yahvé está dizendo para a sua nação? Está dizendo: olha, por causa dos vossos pecados, eu não posso pelejar por vocês, mas como eu tenho um compromisso com Abraão, meu servo, eu disse que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra, eu tenho de preservar a história de vocês. Então eu vou pegar a pior nação, a nação mais esquisita, a nação mais perigosa, e eu vou fazer eles tomarem conta de vocês enquanto me aprouver. E quando chegar o tempo, eu volto vocês para casa, porque vocês terão aprendido a lição. Sabe o que eu tiro dessa passagem? Sabe o que eu tiro desse texto que eu acabei de citar? Se nós não entendemos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós nos metemos em confusão. Ainda assim, os planos de Deus a nosso respeito são planos de bênção, são planos de um futuro abençoado. Ele quer o nosso bem.
mesmo pecadores. Eu não estou dizendo pela palavra, porque isso seria uma heresia e nunca mais eu voltaria aqui, que o Senhor abençoa a pecadores ou a homens e mulheres de qualquer maneira, mas eu estou te garantindo pela palavra que o nosso pecado não nos desabilita ou não nos inabilita a sermos amados pelo Senhor. Ele continua nos amando e nos oportunizando uma nova chance, até que as chances se esvaiam completamente. Mas enquanto isso não acontece, o ser humano continua tendo chance. É por causa disso que Satanás nos detesta tanto, porque uma vez ele pecou e a partir dali, daquele pecado, ele foi sentenciado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus que vem por Jesus Cristo é a vida eterna. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar, continua poderoso para nos perdoar, continua poderoso para nos limpar de todas as nossas iniquidades. Aquele chefe de família que representa o próprio Deus ficou indignado, assim como Deus estava indignado com a nação de Israel e sabia: eu não posso contar com a liderança, eu não posso contar com Anás e Caifás, eu não posso contar com esses homens, mas eu quero contar com uma igreja que eu estou instituindo a partir de vocês, homens pequenos, aqueles discípulos, os 12, os 70 e aqueles 120 do cenáculo. Aqueles homens e mulheres sairiam pelo mundo, pelos campos e valados, eles anunciariam o evangelho de uma forma tão surpreendente e sobrenatural, que esse evangelho nos atingiria como nos atingiu. E hoje nós estamos aqui na presença de Jesus, adorando ao Senhor, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Satanás continua odiando a sua casa, a sua história e a sua vida, mas há poder no sangue de Jesus e há poder no nome de Jesus, e nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! E aí então no versículo de número 21 ainda, mas na parte B, disse o Senhor aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Quem são esses homens? Irmãos, quando nós lemos um texto bíblico, e é tão interessante nós entendermos a palavra, porque essa história parece tão esquisita e hoje a igreja é tão acusada. Eu falei com o meu pastor, eu convenci o meu pastor, e desde o ano passado nós estamos utilizando os cultos de ensino nas quartas-feiras. Nós trocamos o nome de culto de ensino para quarta teológica, porque nem todos os irmãos podem fazer um curso de teologia. Como nós temos muitos pastores, professores, e nós entendemos o seguinte: é melhor ficarmos anos a fio estudando versículo por versículo da palavra de Deus do que estudarmos textos isolados aqui e acolá. Então nós escolhemos trabalhar versículo por versículo, primeiro as cartas paulinas. Já estamos há um ano, trabalhamos 2 cartas apenas, estamos na terceira, trabalhamos 2 cartas paulinas, a Epístola Universal de Tiago, e agora estamos na primeira Epístola de Timóteo, ensinando ponto a ponto a palavra de Deus. E outro dia eu tive a oportunidade de ministrar aquele texto em que Paulo diz a Timóteo: olha, eu ordeno que as mulheres aprendam em casa e em silêncio e com toda sujeição aos maridos, que não falem de maneira nenhuma no tempo. E hoje a sociedade, vou utilizar aquela expressão que está muito em moda, né? Os mimizentos estão aí arrepiados por várias expressões, e hoje a igreja é muito acusada sobre vários aspectos. Nós somos acusados de enganar os crentes, de buscar oferta, disse que a Bíblia é um livro retrógrado, uma palavra machista, que Paulo era um dos homens mais machistas que existiu na história, e eu mostrei para as irmãs e para os irmãos que o texto sagrado não está dizendo nada disso, e durante 1 hora e 10 minutos eu discorri cada versículo, mostrei o conteúdo histórico, mostrei o conteúdo secular, mostrei o conteúdo social, sociológico, mostrei o pensamento das sociedades à volta, e mostrei para eles: olha, se as mulheres naquela época falassem em qualquer cultura, haveria um levante muito grande, porque isso era impossível culturalmente, socialmente para aquela época.
e mostramos pela palavra o zelo do apóstolo em dizer: olha só, nós somos a única cultura. Jesus foi o único homem que conversou com mulheres, independente de estar ou não cercado de outras pessoas. O evangelho é sui generis, e mostramos pela palavra. Por isso que nós precisamos entender o texto. E quando nós lemos um texto como esse, primeiro convidou as pessoas de destaque e elas se excusaram. Depois, então, já que não vêm os maiorais, então sai pelos campos, sai pelas ruas, sai pelos becos e convida os cegos, os coxos, os mancos. Poxa, essa palavra parece um tanto elitizada, né, pastor? Então é isso que é a igreja. Já que os grandes, os bambambãs não quiseram, então sobrou para nós, os mais humildes. Nunca foi isso, irmãos. Isso é uma interpretação rasa, equivocada e até herética da palavra de Deus. O que ele está dizendo, ele está simbolizando para a própria religiosidade da sua época, é que aqueles que mais tiveram condições de fazer e obedecer a palavra, utilizaram a palavra o tempo todo para se desculpar e se esconder atrás da palavra, fazendo coisas erradas. E ele disse: olha, esses homens o tempo todo usam desculpas, e é por causa disso que hoje vocês são excluídos do templo, excluídos dos cultos, excluídos das festas, porque as festas num primeiro momento eram festas populares para todos, mas agora elas não são mais para todos. E aí ele diz: aí vem o evangelho e vai atrás dos excluídos, vai atrás dos encarcerados, vai atrás dos cegos, vai atrás dos coxos, vai atrás dos mancos, vai atrás dos abandonados, vai atrás dos leprosos. Enquanto os líderes religiosos, enquanto os sacerdotes, ao verem os leprosos, haviam várias leis cerimoniais que diziam quantos passos eles deveriam guardar de distância. Quando os leprosos começaram a ouvir falar de Jesus, eles se aproximavam, gritavam de longe: sou leproso. Jesus falava: chega mais perto, o que é que você quer? E um deles disse, prostrado, o adorou bem próximo e disse: se quiseres, tu bem podes me limpar. E ele disse: eu quero. Você vai sair daqui limpo. E aquele homem foi limpo na mesma hora. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Num primeiro momento eu convidei a liderança, porque ninguém melhor do que a liderança para espalhar de prontidão e com rapidez esse evangelho, mas a liderança se desculpou. Então eu estou convidando vocês, os excluídos, e vocês, os excluídos, vão fazer a diferença. Se vocês observarem, o corpo apostólico de Jesus é quase todo de galileus, e havia um ditado entre os galileus, e um galileu disse: pode vir coisa boa de Nazaré? Ele é galileu. Ele está dizendo assim: a nossa terra não produz nada que preste. O que Jesus está mostrando nessa parábola é que ele não precisa das nossas habilidades para fazer, ele precisa da nossa disposição e obediência para fazer. O que você não pode fazer, ele faz através de você e em você. Não diga como Jeremias: eu sou uma criança, não sei falar, não posso falar, porque ele vai te dar a mesma resposta: eu te constituí por profeta e te dei as nações para profetizar. As palavras duras que eu colocar na sua boca, você vai ter que dizer, porque fui eu quem te chamou, é eu quem está te capacitando. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Não espere muita capacidade para fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus, capacite-se, porque é sempre muito bom. Estude sempre que possível. Faça o melhor para Deus, porque, como eu disse, Ele não aceita receber qualquer coisa da nossa mão. Mas eu não estou dizendo que se você não sabe cantar, porque não é afinado por natureza, Ele não vai receber a sua adoração. Ele vai receber. Foi Ele quem criou a sua voz. Ele vai dizer: essa filha é desafinada mesmo. Eu transformo aí, Espírito Santo, isso aí num louvor bem afinado. Você canta desafinadinho aqui na terra, o irmão que está do seu lado pode ficar até incomodado. Chega no céu com uma alegria, com um louvor. Os anjos ficam lá ouvindo, os céus ficam ouvindo o seu louvor, a sua glória. Não é como o irmão que cantou agora, afinado, com louvorzão. Não, olha, deixa eu dizer um negócio para você. O afinado e o desafinado diante de Deus, tendo o mesmo coração, é o mesmo louvor. Aquele que dá a menor oferta, aquele que dá a maior oferta, com o coração sincero diante de Deus, são as mesmas pessoas. Deixa eu te falar um negócio. Não espere as suas habilidades, deixa Deus trabalhar no que você tem, e você vai ver aonde você vai chegar na autoridade do nome de Jesus. Amém. Retendo aqui
o irmão já me falou, né? Igual lá na igreja, a gente tem um campo aqui para andar. Então os irmãos já sabem que eu gosto de andar, né? Mas eu estou aqui me retendo para não andar, para não sair no campo visual aqui das câmeras. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está nesse lugar. Não se preocupa não. Ah, pastor, mas os cultos antes eram tão mais alegres. Outro dia eu disse na igreja, certa vez um irmão falou assim, não gostei muito desse culto não. Eu falei assim, que bom que você entendeu. Vai para casa, vai orar e da próxima vez oferece um melhor. Porque o culto não é oferecido para você, o culto é oferecido para Deus, e o culto é na primeira pessoa. Você não pode gostar do culto a não ser do seu, e nem do seu você deve gostar. Você deve oferecê-lo da melhor maneira para Jesus. É Ele quem vai dizer se aceita ou não o seu louvor, a sua adoração. E eu vou te dar um exemplo aqui do que é culto aceito pelo Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, que Caim e Abel decidiram sacrificar ao Senhor. Ambos trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferta para o Senhor. Até então não existe uma oferta melhor. Não é porque a oferta é de animais e tem sangue envolvido que é mais bem recebida, e porque a oferta é de legumes e de cereais que não é bem recebida. Porque na lei mosaica, tanto a oferta de sacrifício como a oferta de manjares, ou seja, a oferta de frutas e de cereais, é agradável ao Senhor. Mas a Bíblia diz, e há um detalhe que nós precisamos entender, a Bíblia diz que atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Sabe o que Deus olha quando nós ofertamos? Primeiro Ele olha o nosso coração, depois é que Ele vai chegar na nossa oferta. Se o coração não passar na prova, a oferta já foi desprezada há muito tempo. Foi por isso que Caim teve a sua oferta desprezada. Não era a qualidade da oferta de Caim, era a qualidade do coração de Caim. Então Deus não está esperando a sua dialética, Deus não está precisando da sua retórica, Deus não está precisando das muitas e variadas línguas que você fala. Ele está precisando da sua disposição e da sua obediência. E aquilo que você não puder fazer, Ele vai fazer em você, e através de você vai abençoar tantas vidas que você vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Saiam depressa, tragam aquelas pessoas socialmente rejeitadas. Jesus estava dizendo, está vendo esses discípulos? Cegos, coxos, mancos, aleijados. Vocês lembram que depois do Pentecostes, lá no livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, a Bíblia diz que Pedro e João vão ao templo orar. Eles não são sacerdotes. Ah, pastor, mas agora eles são líderes, colunas da igreja, tá? Mas para aquela sociedade a igreja não era nada. Aqueles homens não tinham crédito na sociedade. Não adianta ele chegar e falar assim, ó, eu sou o pastor Pedro. Era capaz de ele tomar cadeia. As vantagens que tinham, eles perderam. A Bíblia diz que eles iam ao templo orar na hora da oração, e de repente eles encontraram um homem socialmente rejeitado, porque era manco, porque era coxo, porque estava ali, porque era impossibilitado de entrar no templo, porque os aleijados não podiam ir do lado de lá. E aquele homem esmolava, porque quem não tem condição precisa esmolar. Ele não vai viver, ele vai sobreviver. Deixa eu falar um negócio para você. Existem pessoas financeiramente até abastadas, que não vivem, sobrevivem. Estão à porta do templo, clamando por misericórdia, pedindo uma migalha de bênção. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você conheça alguém que tem uma vida financeira até melhor que a sua, mas de vez em quando, talvez até seu chefe, seu patrão, seu gerente, de vez em quando vem para você e fala assim: você é crente, né? Ó, faz uma oração lá por mim. Você já experimentou isso? Uma pessoa que socialmente é muito mais destacada que você, buscando em você uma esmola, porque uma oração sem resolver o problema maior é só uma esmola. Ele vai continuar sobrevivendo, ela vai continuar sobrevivendo. Pedro e João olham para aquele homem e entendem essa realidade. Assim, nós também éramos excluídos,
Assim como vocês, nós não nascemos em casa sacerdotal. Nós éramos pescadores. Mas um dia aquele homem nos tirou das redes e nos disse: agora vocês serão pescadores de homens. Agora eu vou dar autoridade sobre a vida de vocês, e vocês farão as coisas que eu faço e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E eles se lembraram dessas palavras, e eles se lembraram da vida pregressa e pensaram: bom, uma esmola vai fazer com que esse homem continue sobrevivendo, mas esse homem precisa passar a viver. Então, o que eles fazem? Pedro olhando para ele com a autoridade dos céus, e ele olhando para Pedro e João esperando receber alguma coisa. O homem tinha uma expectativa: eu quero comer hoje. Deus tinha uma outra expectativa: eu quero que você viva bem a partir de agora. A sociedade está querendo acordar amanhã, e nós temos Jesus, que é a vida eterna, para oferecer para eles. Os homens estão morrendo de medo de morrer de Covid, e nós temos a vida e vida em abundância em Jesus. Porque um crente que tomba de Covid, de câncer ou de qualquer outra coisa, ou até de um acidente, ele parte dessa vida para uma eternidade ao lado de Jesus. Nós não nos amedrontamos, irmãos, nós não queremos que isso nos ocorra, mas nós não nos amedrontamos com isso, porque a nossa consciência já está firmada no Senhor. Nós sabemos que nós somos preparados, que a nossa existência, que a nossa duração aqui é curta, é breve mesmo. Um dia chega o nosso dia, mas o nosso dia, quando chega para nós entrarmos numa eternidade em glória com Jesus, para vivermos eternamente. E a maioria das pessoas estão como aquele paralítico à porta do templo, quer sobreviver mais um dia. E aí ele pede uma oração, porque o familiar está com Covid. O texto que eu li, o Senhor da festa, ele diz aos seus servos, ou ao seu servo: saia e traga essas pessoas para a festa. Eles não tinham condição de estar aqui, mas eu estou abrindo uma festa para eles. Você tem esta mesma autoridade hoje. Há uma grande festa espiritual que acontece aqui todos os cultos. Quantas pessoas, quando essa pandemia passar, pastor, eu quero profetizar, você vai ter um santo problema, porque esses bancos não vão dar conta. Vai ter que fazer 2, 3 cultos para a glória do nome de Jesus, porque os crentes que estão aqui hoje estão ouvindo essa palavra, estão entendendo que, como Pedro e João na porta do templo, vão dizer para aquele paralítico: olha, nós não temos uma esmola para te dar, mas temos algo muito melhor. Em nome de Jesus, você vai sair desse estado agora, você vai parar dessa vida de mendicância agora, você vai ter vida, mais vida com abundância. A Bíblia diz que ele pega o homem pela mão e ele impulsiona o homem, e o homem dá um salto, e ele já se levanta saltando e glorificando ao nome do Senhor, e ele entra no templo fazendo barulho. Sabe por que ele entra no templo fazendo barulho? E ele escandaliza sacerdotes, sumos sacerdotes e fariseus, porque eles começam a olhar e a falar: mas esse homem nunca entrou aqui. É por isso que ele está cheio de alegria, porque ele nunca experimentou aquela alegria. Deixa eu te falar um negócio. Enquanto nós aqui muitas vezes falamos: irmão, você entendeu bem? Isso que eu acabei de falar é para dar glória a Deus. Alguém que está lá fora, vivendo uma vida bem pior do que a sua, do que a nossa, se estivesse aqui no meu ou no seu lugar, iria dizer: glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Eu recebo essa palavra, eu aceito essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu entendo essa palavra, eu amo a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 22, já estou caminhando para o final dessa mensagem. A Bíblia diz no versículo 22 que o servo voltou e disse ao seu senhor: eu fiz o que o senhor mandou, eu saí. A população normal era maior, ela encheria a casa. Israel encheria a casa, mas Israel não encheu a casa. Então aqueles desprezados, aqueles esquecidos, aqueles aviltados socialmente, eles receberam o convite, mas a casa não se encheu. E aí o Senhor falou: agora vocês vão sair pelos caminhos.
A palavra original caminho aqui é caminho que dá para outra nação. Agora ele está dizendo o seguinte: agora vocês vão sair pelos caminhos. Vamos para a Bíblia? Versículo de número 23. E disse o Senhor ao seu servo: saiam pelos caminhos e pelos atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Existe aí uma outra interpretação equivocada. O Senhor não disse: traga-os à força. É diferente. Ele não disse ao seu servo: amarre-os, tragam-os na ponta da lança ou na ponta da espada. Ele disse: não se dê por convencido. Quando eles começarem a se desculpar como Israel, para Israel eu não dei chance, porque eles me conhecem há muito. Agora esses gentios, vocês vão ter que gastar mais tempo com eles, vocês vão ter que ter mais paciência. Enquanto não se converter, vocês não voltarão para minha casa. Você está entendendo, irmão? Foi por causa dessa bendita palavra que você está convertido aqui nessa noite. Porque um dia um irmão, uma irmã, um parente te forçou a entrar. Foi por causa disso. Por causa de um pai que forçou um filho a entrar. Forçou, pastor? Como assim? Trouxe na base do chinelo? Não. Forçou na base da oração. Porque as lutas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esse servo que saiu para forçar a entrar, ele saiu com a autoridade, para que o convencimento daqueles que estavam no caminho, dos estrangeiros, não fosse o mesmo tipo de desculpa, até porque eles não tinham as mesmas prerrogativas. Ele disse: olha, vocês serão cheios, por isso não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. E lá no capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, ele diz: e vocês receberão virtude, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão forçar a entrada, vocês não serão convencidos, vocês convencerão. Deixa eu te dizer um negócio: há um poder tão grande nesse evangelho. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas provavelmente muitos aqui só estão aqui por causa de anos e anos de oração dos pais, anos e anos de oração de um irmão da igreja, anos e anos de evangelismo. Talvez você ouviu a primeira mensagem e já se converteu, glória a Deus. Você foi aquele convidado que não deu trabalho, mas tem convidado que vai dar trabalho, e você não vai desistir dele. Sabe por quê? Porque a ordem é essa: enquanto houver a condição, enquanto a casa não estiver cheia. E Jesus disse, João capítulo 14, não se perturbem no coração, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, a casa precisa se encher. Este é um tempo diferente, este é um momento diferente, os bancos precisam ser espaçados, mas eu creio em nome de Jesus que a vacina vai chegar, que a cura vai chegar, e quando ela chegar, esteja preparado o crente, esteja preparado o servo, porque a palavra continua a mesma. Você vai sair pelos caminhos, você vai sair pelos valados, você vai sair pelos becos, você vai sair aqui, acolá, você vai pregar o evangelho de Jesus, você vai forçá-los a entrar, e as desculpas vão sucumbir à autoridade do poder do evangelho que você vai pregar, e na autoridade do nome de Jesus, seu filho vai voltar para a casa de Deus, seu irmão vai se converter, seu vizinho vai parar de te dar trabalho e vai começar a glorificar o nome de Jesus junto com você. Seu chefe vai parar de te perseguir e vai te dar, quem sabe, até uma promoção, por descobrir que você não é aquilo que ele pensava ser, mas que você é uma figura ilustre que levou a conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa: há virtude, há poder do evangelho, há poder na palavra de Deus, há poder no sangue de Jesus. Satanás vai ficar revoltado e a igreja vai continuar marchando. Nós podemos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10 cultos, não tem problema. A igreja, a casa do Senhor vai se encher. Jesus vai te usar,
Você não vai ser chamado de servo mau e infiel. A virtude do Espírito Santo vai se repousar sobre a sua vida. E eu profetizo isso nessa noite, na autoridade do nome de Jesus.